O Homem-Aranha é um dos maiores personagens de quadrinhos já criados e desde a sua primeira história ele sempre fez muito sucesso, tendo já várias produções para desenho e live action. E sempre houve o desejo de fazer um filme de grande orçamento desse personagem. Algo que quase foi realizado no início dos anos 90, quando o diretor James Cameron planejava fazer uma versão mais realista do herói, que explorasse mais os seus conflitos humanos, e muito se falava que o ator que interpretaria o Peter Parker nesse filme seria o Leonardo DiCaprio. Porém, o filme acabou nunca sendo realizado devido a conflitos da Marvel com o estúdio que realizaria o filme, além de diferenças criativas do James Cameron com os produtores. Mas apesar do longa não ter sido realizado naquele momento, esse foi o início do que mais pra frente viria a ser um dos filmes mais icônicos dos anos 2000. Os filmes de super-herói não tinham lá uma fama muito boa nos anos 90, mesmo tendo alguns bons filmes, como o Superman de 78 e o Batman do Michael Keaton, a grande maioria tinha uma qualidade no mínimo questionável. Mas isso começou a mudar com o lançamento de X-Men no ano 2000, que trouxe uma revolução completa para o jeito de se fazer filmes de quadrinhos, o que seria ainda mais reforçado com um filme que ia sair 2 anos depois. Em 1999, a Sony comprou os direitos cinematográficos do Homem-Aranha. A Marvel, na época, beirava a falência e, para não acabar, ela teve que vender os direitos de vários de seus personagens para outras empresas. E, além dos direitos cinematográficos, a Sony também poderia realizar animações de todos os personagens que complementavam o universo do Homem-Aranha. E, com isso, a busca para a contratação de um diretor para o filme se iniciou e vários nomes foram especulados para o projeto, como David Finch, que é o mesmo diretor de Clube da Luta, mas as conversas acabaram não avançando e, por fim, o nome escolhido, e talvez possa ter sido considerado até uma surpresa, foi o de Sam Raimi. Diretor esse que vinha fazendo muito sucesso por conta dos filmes de Evil Dead que ele dirigiu, e o Sam era um grande fã dos quadrinhos do personagem e era uma grande vontade dele de dirigir o filme. E algo que ele e o roteirista fizeram durante a criação da história foi reaproveitar várias partes do roteiro descartado que o James Cameron tinha escrito nos anos 90 que eles achavam boas ideias. Como, por exemplo, a mudança de que agora o Peter Parker teria teias orgânicas que estavam nesse roteiro que ele escreveu. Além da história ter um foco nos conflitos humanos do Peter Parker e as dificuldades dele em ser um super-herói. E para o papel principal, com o Leonardo DiCaprio tendo descartado a ideia de ser o protagonista, o próprio Sam Raimi decidiu escolher o amigo dele que as pessoas não davam tanta bola assim para ser o Homem-Aranha, que no caso é o Tobey Maguire. O filme foi lançado em 2002, sendo um sucesso absurdo, tanto de crítica quanto de bilheteria, e ele pavimentou, junto com X-Men, o caminho de um gênero que ia dominar o cinema nos anos futuros. Mas será que esse filme envelheceu bem? Existem diversos casos de produções que são um grande produto de sua época, e quando são revisitadas depois, talvez causem a impressão de que só fez sucesso porque era uma novidade naquele momento. Mas esse é o caso de Homem-Aranha. Não se esqueça de hypar o vídeo para ele chegar em mais pessoas. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o Sam Raimi, vindo do cinema de terror, ele conseguiu encaixar muito da estética que tinha nesses filmes aqui no Homem-Aranha, como alguns super zooms de câmera no rosto dos personagens, reações e expressões propositalmente muito exageradas e caricatas, algo que fica ainda mais acentuado no segundo filme, principalmente com aquela clássica cena do Dr. Octopus no hospital. E essa é uma coisa que ficou muito marcante no filme e faz com que ele seja muito único até hoje, mesmo com vários outros filmes de super-heróis tendo sido lançados depois dele. E outros 2 pontos que eu quero dar mérito pro Sam Raimi é que ele consegue controlar muito bem o tom do filme entre as cenas de drama, de comédia e de ação.
algo que eu acho que os filmes dos outros atores não souberam fazer muito bem. Os filmes do Andrew Garfield acertaram muito nas cenas de comédia e na relação do Peter com a Gwen, mas quando entrava naquela parte dramática, principalmente envolvendo os pais do Peter e a construção dos vilões, todas essas partes eu achava muito chato. E muita coisa ali podia facilmente ter sido cortada na história, porque são várias subtramas que, sinceramente, você não tá nem aí com a trama dos pais do Peter, que é bem ruim. Já os filmes do Tom Holland é aquele velho problema dos filmes da Disney de não saber a hora de parar de fazer piada. Até no terceiro filme, que eu gosto, tem esse grande problema de ter um monte de piada que quebra completamente a imersão, como a cena de luta, por exemplo. E essas cenas são muito vergonha alheia. Rever esses filmes hoje em dia é bem difícil. Algo que não acontece no filme de 2002. A comédia dele é muito bem colocada nos momentos certos, e até quando tem uma piada em uma cena mais séria, a sua imersão ela não é quebrada porque elas acontecem de forma natural. Não é algo que para a cena no meio do filme para dizer: olha, gente, agora é a hora da piada. E outra coisa que eu acho positiva é a forma como o Sam Raimi trabalha a visão da cidade em relação ao Homem-Aranha. Durante o filme você consegue perceber que é um mundo vivo. Cada pessoa da cidade possui uma visão sobre o Homem-Aranha, desde positiva ou negativa, e várias delas são muito divertidas. E a população é um personagem muito importante para toda a trilogia. Pode parecer que são coisas simples que eu tô falando, só que existem vários filmes que são lançados atualmente que eles não conseguem fazer nem o básico. E uma história de origem não é a coisa mais simples de se fazer. Você tem que apresentar muita coisa de uma forma que seja interessante de se ver, e esse filme, ele faz isso com maestria. Todo o início dele é basicamente uma adaptação da primeira HQ do Homem-Aranha, que foi lançado lá nos anos 60, e é uma adaptação da história que é assim, perfeito. Ele consegue colocar tudo de importante que tem nela e melhorar coisas da história original que não estavam no quadrinho. Mas, obviamente, o ponto mais positivo do filme é o seu protagonista, que muito da qualidade do Peter Parker desse filme passa pela atuação do Tobey Maguire. Muita gente fala que o Tobey ele é o ponto fraco dos filmes e que seria melhor ter outra pessoa fazendo o Peter Parker, mas eu acho totalmente o contrário. O fato do Sam Raimi ter escolhido justamente ele não foi algo à toa. Porque o Tobey, ele tem essa cara de ferrado, essa cara de bocó, que combina muito com a história do Peter Parker no filme. De ser um cara que na maioria das vezes as coisas não dão muito certo pra ele, e que ele é bastante depressivo até em algumas cenas. E se a gente colocasse outro ator, tipo o Leonardo DiCaprio, com certeza o filme não iria funcionar tão bem aqui como funcionou com o Tobey. E o Peter tem um ótimo desenvolvimento durante todo o filme. Nessa primeira parte, ele vive constantemente esse dilema de organizar a sua vida com a de um super-herói, com no final entendendo que, sendo um herói, ele constantemente vai botar quem ele mais ama em perigo, porque ele constantemente vai fazer vários inimigos. E então ele faz a escolha de decidir se afastar para poder defender aqueles que ele ama. O que é algo que vai passar por uma desconstrução no segundo filme, que também é muito bem feita. Porém, infelizmente, esse filme não possui só pontos positivos, e para mim ele tem dois problemas que são bastante grandes para a história, que envolvem a Mary Jane e o Duende Verde. Primeira coisa, rever esses filmes depois de mais velho é muito engraçado, porque você percebe que a Mary Jane, ela é, na verdade, uma grande de uma talarica. Talarico, raspa canela. Ela fica com todo mundo na história e ela trai cada um deles pelo menos uma vez, e no filme 2 e 3 ela faz a mesma coisa. Mas enfim, a minha crítica é que justamente o romance dela com o Peter nesse filme não é lá muito bem desenvolvido. Especificamente na última cena, onde tem o diálogo deles dois, e ela se declara dizendo que ama o Peter. E, não sei, revendo hoje, você não compra a ideia de que ela realmente ama ele. Porque, vamos lá, a história mostra que eles dois se conhecem desde pequenos, e eles ainda são vizinhos, inclusive, só que, pelo que é mostrado, ela nunca deu lá muita bola pra ele. Tanto é que ela fala em uma cena no início que ela nunca percebeu que os olhos dele eram azuis.
E durante o filme ela mostra em algumas cenas que tem um interesse por ele, mas são cenas assim bem pontuais, não é uma coisa que é construída ao longo da história inteira. Na verdade é feita mais uma relação dela com o Homem-Aranha, mas não com o Peter. E ela chegar no final e falar que quando ela foi sequestrada pelo Duende Verde e ela tava naquele momento pendurada e a única pessoa que ela conseguia pensar era ele, é uma coisa muito esquisita. O filme não te mostrou nada que faça você acreditar nisso. Você acha, na verdade, que ela tá mais dando um migué só pra poder ficar com ele. É uma coisa que foi colocado na história, assim, muito às pressas. Devia ter acontecido muito mais coisas antes pra poder chegar nessa cena e ela falar isso. O bom é que essa relação deles consegue ser muito melhor trabalhada no segundo filme, o que ameniza um pouco o problema. Já sobre o vilão, pra mim tem uma diferença muito grande das cenas do Norman Osborn pro Duende Verde. O Norman tem várias cenas incríveis durante o filme, tipo a cena dele conversando com ele mesmo no espelho. O William Dafoe, ele tem essa cara de doidão que faz todas as cenas dele serem muito boas. Mas quando se trata do Duende Verde, primeiro, seria muito mais legal se eles tivessem usado o primeiro visual que eles tinham criado pra ele, que era algo muito mais assustador, mas eles preferiram usar o visual de Power Ranger, que é bem ok, na verdade. Mas pra mim o principal problema é que eu acho que as motivações dele na história são muito confusas. Por exemplo, ele sequestra o Homem-Aranha em uma cena e eles têm um longo diálogo e ele sugere que eles tenham uma parceria para que eles governassem a cidade. Mas por que ele ia querer isso? Ele é um cara extremamente narcisista, que quer estar sempre acima dos outros, e ele tinha ficado completamente maluco por causa do soro, então por que ele ia querer fazer uma união com alguém? Fora que ele toma algumas decisões que nem fazem tanto sentido, tipo, ele invade o Clarim pra saber quem é o cara que tira fotos do Homem-Aranha, sendo que ele podia só pegar um jornal e olhar, sabe? Então o Duende Verde nesse filme, ele acabou sendo introduzido de uma forma muito mal explicada, que você não entende direito o que ele faz, e no final das contas fica a impressão que era um personagem que podia ter sido muito melhor aproveitado. Então, revendo, eu pude ver que o filme, ele tem sim os seus problemas e certas coisas nele poderiam ter sido bem melhores desenvolvidas. Ele é um filme bem inchado, na verdade, tem muita coisa acontecendo, mas apesar disso, não é algo que tira aquele sentimento bom do filme que você viu quando era novo. É bem o contrário, na verdade. Esses filmes do Homem-Aranha, eu posso ver eles várias vezes que eles nunca perdem a graça. E, de fato, o Peter Parker nesse filme, ele é um excelente protagonista e tem uma das melhores jornadas de personagem do gênero, ficando ali pau a pau junto com o Wolverine do Hugh Jackman ou com o Homem de Ferro. Então, no final, sim, eu ainda acho que Homem-Aranha é um bom filme. Ele não é um filmaço que nem eu achava, ele decaiu um pouco nesse quesito, mas eu ainda acho que ele é um filme divertido. Ele fica atrás de alguns outros que saíram nessa mesma época, como o Batman Begins ou o X-Men 2, mas ele ainda é um filme muito legal de ver e tem coisas muito bem desenvolvidas nele, fora que ele tem uma importância absurda para tudo que a Marvel conseguiu se tornar depois. E é bom também ver que a sua continuação conseguiu pegar pontos fracos que eu critiquei, como a Mary Jane ou o vilão, e conseguiu melhorar bastante eles na sua continuação. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Se você concorda comigo ou discorda, deixe o que você acha sobre o filme nos comentários. Se você quiser que eu analise o segundo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para os vídeos poderem continuar crescendo e saindo mais análises ao longo do tempo. E é isso, falou!